Feliz sábado, igreja. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a paz do Espírito Santo esteja com cada coração aqui presente e também com os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Nessa manhã nós estamos tendo a alegria, a honra de recebermos aqui em nossa igreja o nosso líder da União Sudeste Brasileira para os departamentos de Mordomia e Saúde, o pastor Charles. É o representante da nossa igreja, o líder dessa área para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. Então, para nós, hoje é um privilégio, diante de tantas igrejas, posso dizer aí, são 10 associações na União, então mais de 1000 igrejas espalhadas nesse território. Hoje nós estamos tendo o privilégio de tê-lo aqui em nossa igreja. Pastor Charles, seja bem-vindo, que nessa manhã, mais uma vez, Deus te use e que a palavra de Deus, ao ser aberta, possa alcançar os nossos corações através de você, através da sua vida como instrumento de Deus nessa manhã. Deus te abençoe e seja bem-vindo. Amém, obrigado, pastor Robson, muito obrigado. Papai do céu abençoe a todos nós, né? Bom dia, igreja, bom sábado, amém? É porque eu não estou vendo, está todo mundo de máscara, né? Não dá para ver a boca, né? Bom dia para você também que nos acompanha aí no Adventistas Campus, né? Facebook, YouTube, bênção estar aqui nessa igreja, também nessa igreja virtual, né? Para nós, um motivo de alegria dobrada, não sei para você, né? Mas eu amo estar na igreja. Eu sei que a gente tem que ter todos os cuidados, né? E não dá para todo mundo estar aqui, mas quando você puder, venha, porque essa casa é abençoada, né? Lógico, a liderança está coordenando para ver quem vem, as quantidades, está tudo sendo, né? Trabalhado da melhor maneira possível, para daqui a pouco a gente já está no normal de antes, assim a gente espera, né? Porque a gente gosta do calor, da presença, né? De adorar a Deus juntos. Mas que Deus então nos abençoe nesse momento, onde a gente está, parte aqui e parte aí, Papai do céu alcance nosso coração. Bênçãos, feche seus olhos, vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse momento. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque certamente tem cuidado de nós. Não é diferente, nesse período temos sentido a Tua mão, que ela continue a atuar e dirigir a nossa vida. Que o Senhor continue a conduzir os nossos passos e agora, de maneira muito particular, que ao abrirmos a Tua palavra, ela fale ao nosso coração. Fale ao coração deste Teu servo, desta Tua serva que veio aqui a esta igreja, que está aqui para receber o pão da vida. Que fale ao coração destes que estão nos acompanhando agora, através do Facebook, do YouTube. Que o Senhor, ó Deus, atinja em cheio a nossa vida, que o menor sussurro da Tua voz não passe desapercebido, mas que a sensação, ao terminarmos aqui essa mensagem, seja aquela de que o Teu Santo Espírito veio e realizou o milagre que nós precisávamos. Por isso nós o convidamos, por isso nós clamamos a Tua presença, fazendo essa oração, não porque haja mérito em mim, nós não há, mas suplicamos, clamamos mais uma vez em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, já vai deixando a sua Bíblia aberta e a gente vai conversar um pouquinho antes de ler o texto bíblico para contextualizar, mas pode deixar a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, tá bom? A gente já vai ler alguns textos aí. Enquanto você abre aí, vamos conversar um pouquinho. Eu tenho algumas imagens que eu quero dividir com vocês também, quero mostrar uma foto ou duas aí pelo menos para a gente, tá? Enquanto você abre, enquanto eles colocam uma foto ali, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que tem diferença entre falar sobre e falar de? Tem diferença? Acha que tem? Falar sobre e falar de é diferente? Sim ou não? O que você acha? Particularmente, eu também concordo com aqueles que balançaram a cabeça assim, né? Que, como eu disse, não dá para ver respondendo sim, mas balançou a cabeça sim. Então, se você concorda, faz assim. Não, você concorda que tem diferença? Aí, agora ficou muito bom. Para mim tem diferença, falar sobre e falar de é diferente. Para você que está nos acompanhando aí, viu? Você aí do Facebook, você aí do YouTube, para mim tem diferença. Porque falar sobre
é falar de algo que eu até conheço, talvez pelo que eu estudei, pelo que eu li, pelo que eu vi. Tá bom? Essa é a minha impressão. Falar de é falar de algo que eu experimentei, entendeu? Falar de algo que aconteceu comigo. Então eu falo daquela situação, sabe? Dela, partindo dela, eu falo de. Diferente de simplesmente falar sobre. É assim, ó. Pensa numa sala cheia de cadeiras, tá bom? E nessas cadeiras acontece uma coisa ali com aquela pessoa que está naquela cadeira do meio. As pessoas que estão sentadas perto, elas vão falar sobre o que viram. A pessoa que está sentada naquela cadeira, ela vai falar a respeito de, porque ela viveu. Então é diferente falar de algo que eu estou perto ou em perspectiva vendo apenas, e falar de algo que eu estou vivendo. Pegou aqui? Então para mim essa é a diferença. Essa é a essência da diferença. Falar sobre e falar de. Para ficar ainda mais claro, eu vou dar alguns exemplos ainda mais práticos para a gente trazer isso para a nossa vida e chegar no ponto onde eu desejo e quero. Em 2008 eu tive a oportunidade de ir até a África, de maneira mais específica Moçambique, fazer um evangelismo lá. Essa para mim é uma das imagens mais marcantes da minha vida, tá? Essa daí que você está vendo aí. Uma das imagens mais marcantes, momentos mais marcantes para mim. Nós fizemos um evangelismo num lugarzinho chamado Juba e foi assim, extraordinário, especial, povo assim abençoado, uma igreja que canta assim absurdamente lindo assim o louvor deles. E eles têm um negócio muito legal que eles começam, o último hino, eles começam cantando na igreja e terminam, sabe onde? Lá fora, todo mundo junto vai cantando a última estrofe e sai lá fora, e aí aquela confraternização, é muito gostoso. Foi muito especial passar alguns dias com eles ali, e esse foi um dia que a gente foi para o Rio Matola, andamos 4 quilômetros, essas pessoas andaram para serem batizadas, 20 pessoas, 4 quilômetros para chegarmos até o Rio, batizar e voltar, um momento muito marcante, muitas coisas marcantes aconteceram ali, e para chegar nessa vila, muitas dificuldades, para chegar ali, eu passava por vários lugares, e via algumas coisas, dentre elas, eu via algumas pessoas com fome, e via pessoas, como só tinham uma refeição no dia, só iam comer uma vez, elas deixavam para comer à noite, para não perder o sono por causa da fome. Aí quando eu voltei de lá, eu voltei com uma concepção diferente a respeito de fome. Eu até tenho dificuldade de dizer que estou com fome, a gente tem vontade de comer, né? Fome extrema, pelo menos eu nunca passei, não sei se você já passou, a ausência plena de comida. Então me trouxe uma compreensão diferente, mas com base nisso eu te digo, eu continuo ainda falando sobre fome, mas não de fome, porque eu mesmo nunca senti essa fome. Eu não posso falar. Quer ver um outro exemplo forte? Eu posso falar sobre racismo, mas eu não posso falar de racismo. Eu tenho amigos que sofreram e sofrem racismo. Eu tenho. E por conviver com esses amigos, eu vejo algumas coisas, estudo algumas coisas, leio algumas coisas, vejo algumas reportagens, né? Mas eu só posso falar sobre, essa é a minha visão, tá? Porque eu mesmo nunca sofri o racismo. Então eu falo sobre, mas não falo de. É diferente. Viver a situação é diferente. Falar de algo que você vive é diferente. É diferente. Outra coisa, vou fazer uma pergunta. Você acha que é possível ser cientista da religião? Né? Alguém que estuda e tal, e falar sobre e não de? É possível um cientista da religião falar sobre e não de? É possível. Eu conheço alguns cientistas e estudiosos de religião
que falam sobre e não de, porque falam de algo que estudam. Existem cientistas da religião que são ateus, não creem em Deus, não acreditam em Deus, apenas estudam a religião, apenas estudam ali a história da religião, as diferentes religiões, mas não acreditam em Deus e não vivem Deus em sua vida. Então, pode ser um estudioso da religião, mas não necessariamente falar de, ele fala sobre. Agora, um pastor dessa igreja, um membro dessa igreja, não pode falar sobre, precisa falar de algo que experimentou, de algo que vive, de algo que aconteceu na sua vida, e aí divide com as outras pessoas. Concorda comigo? Eu não posso me contentar em conhecer superficialmente, teoricamente, o Evangelho. Eu preciso vivê-lo. Por isso, pensa comigo, eu falo sobre Jesus ou de Jesus? Eu falo de Cristo ou sobre Cristo? Pegou aqui? Eu experimentei Jesus na minha vida, eu vivi e falo dessa experiência, ou eu falo teoricamente sobre ela? Eu transpiro o Evangelho, ou ele é apenas... A gente vive num mundo que se exige inclusive muito isso, até para a própria pregação do Evangelho. Eu não vou fazer apologia aqui à pós-modernidade, não me entendam assim, mas é importante que a gente conheça o comportamento e a maneira como as pessoas pensam. Você já talvez pensou assim, ou até mesmo já ouviu alguém te sugerindo a pensar assim, tá bom? Você já ouviu alguém dizer assim, para uma pessoa que está na dúvida de como ela deve agir ou não, que comportamento ela vai escolher, aí alguém chega para ela e diz assim: você está na dúvida? Eu estou. O que você sente? Como você se sente? De qual maneira você se sente mais feliz? Você se sente feliz assim? Aí eu me sinto, então, o importante é o que você sente, vai ser feliz. Já ouviu isso em algum lugar? Isso é uma apologia pós-moderna, né? Um pensamento pós-moderno, que o foco está muito no sentir. As pessoas estão assim hoje, elas querem sentir, mais do que ouvir, as pessoas querem sentir, mais do que a teoria, estão focadas no sentimento. Inclusive para um mundo desse é importante, para que as pessoas possam sentir, viver, para que as pessoas possam conhecer que é diferente e que isso traz um outro sentimento, uma outra proposta de vida. Eu preciso ser assim, porque se eu só pregar verbalmente, eu só falar a respeito do Evangelho, não tem força, inclusive no momento que eu vivo. Então, até para pregar o Evangelho, eu não posso falar sobre, eu tenho que falar de, eu tenho que transpirar, eu tenho que ter sentido. Ok, sua Bíblia está aberta aí em Mateus capítulo 7. Cristo fala sobre isso. Em Mateus no capítulo 7, você tem aí o fechamento do sermão de Cristo, o do maior sermão de Cristo, o Sermão do Monte, talvez você conheça assim. E esse sermão foi pregado por Cristo assim, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Esse grande discurso de Cristo. E Cristo faz aqui um sermão falando sobre os princípios do reino, falando sobre como deve se viver aquele, né, que quer participar desse reino. Então, Jesus vai falando ali sobre os princípios do reino. Ele vai pregando, até que ele chega num momento do sermão e diz assim: agora eu quero dar uma ilustração. Sabe quando a gente está pregando o sermão e vai chegando no final do sermão, a gente conta uma história para fechar? E qual é a história que Cristo conta para fechar todo o seu ensino? Está aqui a partir do verso 24. Ele conta a história dos dois fundamentos, lembra? Aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa onde? Sobre a areia. Vamos relembrar aqui?
Então aí, Mateus 7, verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa onde? Na rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada onde? Na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela o quê? Desabou, e grande foi a sua ruína. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: tem gente que ouve e não pratica. Tem gente que ouve e pratica. Tem gente que ouve, conhece tudo a respeito do Evangelho, da mensagem, da palavra, escuta que é uma bênção, mas não pratica. E tem gente que ouve e o quê? Vive. Exatamente o que Cristo está falando. E a bênção está em ouvir e praticar. Porque quem escuta e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Perceberam aqui? O próprio convite de Cristo tem que ver com essa perspectiva de não falar só sobre algo que eu conheço, mas aquilo que eu conheço, ter vivido, experimentado, colocado em minha vida. Porque é quando eu construo essa vida, nessa rocha, vivendo o Evangelho, a mensagem da palavra, é quando eu faço isso, que a minha vida passa a ser construída sobre a rocha, que é Cristo Jesus e seus ensinamentos. Eu gosto dessa ilustração, que ela me faz pensar no seguinte: em dias de céu azul e sol bonito, as casas são todas iguais. Pegou aqui? Anota aí, ó. Em dias de céu azul e sol bonito, as casas são todas iguais. Quando é que a gente conhece a diferença da casa? Quando cai a chuva, quando sopra o vento, entendeu? Eu gosto porque isso me ajuda a entender que crise, como a que a gente vivencia ou experimenta agora, em outros momentos da vida que já vivenciamos talvez, né? Crise não muda caráter, crise só revela o caráter que nós temos. As tempestades da vida não constroem o caráter, revelam aonde nós estamos construindo a nossa vida, aonde nós estamos colocando a casa da nossa vida. Então, pode ser que momentos difíceis como esse sejam bênção para dizer para mim se a minha casa está num lugar adequado ou não. As crises, sabe, somam nisso. Esse é um aspecto positivo de momentos difíceis, porque nos fazem pensar. Quando as rachaduras começam a aparecer, né? Quando a casa começa a abalar, a gente começa a pensar: aonde está a minha vida? Aonde eu estou construindo a minha vida? E se eu quero permanecer firme, a minha vida precisa ser construída em Cristo Jesus, em seus ensinamentos. Eu preciso ouvir e praticar. Eu preciso viver o Evangelho para falar de e não só sobre. Não ter só um conhecimento teórico, mas um conhecimento de alguém que experimenta na sua vida a prática do cristianismo, dos ensinamentos de Cristo, de sua direção. Isso é tão forte na vida de Cristo, que quando ele termina esse sermão aqui, perceba o que acontece, versos 28 e 29. Olha o que acontece. Jesus acabou de proferir essas palavras, e as multidões ficaram maravilhadas da doutrina de Cristo. Sabe por que elas ficaram maravilhadas? Diz o texto: porque ele ensinava como quem tem o quê? Quem tem o quê? Autoridade. Continua o texto: e não como os escribas.
Isso não está à toa aqui não. E não é por acaso que essa informação está aqui não. Sabe por que o povo reagiu assim? O povo olhou assim, esse homem é diferente. Porque assim, ele trouxe uma mensagem que não é desconhecida. Afinal de contas, os escribas eram aqueles que dominavam o quê? A palavra. Era ou não era? Escriba conhecia a Bíblia da época, sim ou não? Então era autoridade, sim ou não? Deveria ser, né? Mas veja, de repente termina o sermão e o pessoal fala, esse está falando com autoridade. Diferente dos escribas. Os escribas tinham o conhecimento, mas não tinham a vivência. Só tinham o conhecimento teórico. E de repente chegou a própria palavra para falar. Perceba como é diferente. Esse sermão de Cristo é um convite para vivermos o Evangelho, vivermos os princípios aqui apresentados. Algumas pessoas dizem assim, né? Que o Antigo, já viu alguém falar assim que o Antigo Testamento é mais duro e o Novo Testamento é mais tranquilo? Já ouviu isso? Olha, eu discordo, me perdoe, porque é justamente nesse sermão que Jesus disse assim: vistes o que foi dito aos antigos? Lá está dizendo não matarás. Eu porém digo aqui para você, se você odiar o seu irmão, você já transgrediu esse mandamento. Então eu te pergunto, aonde que é mais duro? O antigo ou o novo? Lá diz que se você adulterar, aqui eu estou dizendo, se você pensar, você já pecou. Qual que é mais duro, o antigo ou o novo? Nesse sermão, Jesus apresenta os princípios e diz assim: eu preciso que você viva. Para construir a sua casa sobre a rocha e se manter firme, eu preciso que você viva esses princípios. Eu vou pular aqui algumas coisas. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo do Espírito de Profecia, Parábolas de Jesus, página 176. O que Jesus está querendo aqui é que aconteça uma mudança, sabe, no meu e no seu caráter. É uma transformação de vida. Olha que extraordinário, ela diz aqui: o caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo nós podemos levar para o futuro. A única coisa que eu e você vamos levar daqui para o céu é o quê? É o quê? Caráter. E aqueles que nesta vida estão sob a instrução de quem? De Cristo, aquele que ouve e faz o quê? Pratica. Aqueles então que estão nessa instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestiais todo o aprendizado divino, e no céu deveremos progredir continuamente. Que importância tem, pois, nessa vida o desenvolvimento E a crise não molda caráter. A crise? O que a crise tem revelado a respeito de mim? A respeito da minha vida? Eu tenho vivido os princípios de Deus? Ou eu tenho escutado e não praticado? Eu sei que o caráter é a única coisa que eu vou levar para o céu. E eu sei que é isso que Cristo quer trabalhar na minha vida, que está ajustando esse caráter aí. Então, se eu sei que é isso, e que ele é tão importante assim, eu quero esse caráter moldado por Cristo Jesus. Eu imagino que você queira também. E como é que eu faço para ter esse caráter? Como é que eu faço para mudar o caráter? É possível mudar o caráter? A gente muda o caráter, na verdade a gente não muda o caráter. O que a gente muda são os hábitos. Porque os hábitos formam o nosso caráter. Você concorda ou discorda? Eu posso dizer para você que eu sou a melhor pessoa do mundo. Se os meus hábitos são outros, os meus hábitos vão gritar muito mais do que a minha voz. Eu posso pegar um microfone aqui, igual estou fazendo agora, mandar aumentar o volume aí e dizer, aumenta no máximo, que eu vou dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo. Se os meus hábitos são outros, são os meus hábitos que vão dizer qual é o meu caráter. Concorda? Então, se eu quero ter um caráter diferente, eu preciso ter novos hábitos.
E como é que faz para ter um novo hábito? Como é que faz para ter um novo hábito? Não é simples. Aliás, é simples, não é fácil. Prefiro dizer assim. Porque como é que se forma um hábito? Um hábito se forma com ações, com prática repetitiva. Vou dizer um negócio da minha vida, tá? Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de sair de casa sem tomar banho. Porque se eu sair de casa sem tomar banho de manhã, se eu fizer isso, eu me sinto sujo o dia inteiro. Eu tenho até meio assim, eu fico até meio sem jeito de chegar perto das pessoas, porque eu parece que eu estou sujo. Entendeu? E é assim, sabe por quê? Porque ao longo da minha vida, durante muitos anos de minha vida, eu fui tomando banho antes de sair de casa. Então eu condicionei a pensar que não dá para sair de casa sem tomar banho. Se eu quiser mudar esse hábito, eu tenho que insistir muitos dias sem tomar banho de manhã. Mas eu acho que eu vou deixar, que esse parece ser um bom hábito, né? Parece ser bom. Fica a dica, né? Parece ser bom. Quer ver uma outra coisa extraordinária? Você dirige? Quantos dirigem aqui? Deixa eu ver a mão. Isso, tá vendo? Todos que dirigem aí, você que dirige aí, você que está aí no Facebook, no YouTube, você que dirige. Quando você estava aprendendo a dirigir, você sentava no carro, ajeitava o retrovisor, né? A poltrona, conferia tudo assim. Você lembra disso aí? Você fazia isso, e aí você às vezes esquecia, como era complicado, né? Mas você fez isso tantas vezes, você que dirige, que hoje você senta, é automático, que você nem percebe, não é assim? Porque você criou um hábito. E estes hábitos formam o nosso caráter. Então, se você quer novos hábitos, você precisa insistir na prática de coisas diferentes. Por exemplo, eu queria ser uma pessoa tão mais perto de Deus, queria sentir tanto mais Deus na minha vida falando comigo. Então, não saia da sua casa sem ler a Bíblia, sem ter comunhão. E isso só vai fazer parte, só vai se tornar automático, se você insistir muitas vezes. A gente falou muito de jornada durante um tempo, né? E lembra que era de 40? Não era 40, vamos fazer 40, é um número bonito. Vamos quantos dias? 40, porque é mais bonito. Não. Por que 40? Porque entende-se que para você criar um novo hábito, no mínimo você tem que repetir pelo menos quantas vezes? No mínimo 40 vezes. A proposta é essa. Então, se você quer uma vida transformada, moldada, um caráter moldado, você precisa ouvir e praticar. Precisa pegar o que você aprendeu e começar, sabe, a vivenciar todos os dias da sua vida. Isso, até que se torne um hábito, até que faça parte de você, até que você transpire isso. Porque aqueles que ouvem e praticam, constroem a sua casa sobre a rocha. E quando as crises vierem, quando as dificuldades vierem, porque elas vêm para as casas que estão na rocha e para as casas que estão na areia. A questão é se não é se vai ter ou não crise, elas virão. Mas quando a chuva cair no telhado e o vento soprar a sua janela, você vai permanecer firme no Senhor, porque a sua vida foi todos os dias construída na firme rocha que é Jesus Cristo e seus ensinamentos. Um dos textos mais fortes para mim de mordomia é Apocalipse 12, verso 11, por exemplo. Eu gosto muito, sou apaixonado por esse texto. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte não amaram a própria? Não amaram a própria? Essa é a história dos santos de Deus, que num ponto podem ter exigidos deles a própria vida, mas viveram tanto a Cristo, se entregaram tanto para Ele todos os dias, em todas as questões da vida, que quando até a vida, a própria vida for exigida, a morte não terá importância, não tem problema, eu morro em favor do meu Senhor. Mas não pense que chegaremos nesse ponto, se eu não consigo dar alguns minutos do primeiro dia para Deus, se eu não consigo dizer para Ele que questões mais simples que Ele me ensinou e pediu para eu praticar, eu não coloquei em ação. Para esse ponto, para a minha vida chegar nesse ponto, eu preciso todos os dias praticar outras e muitas outras, quem sabe pequenas coisas que estão sendo colocadas diante de mim para serem modificadas, para que a minha vida esteja na rocha e não seja abalada mesmo diante da morte. Para, como diz aqui o João, que este seja o forte testemunho em favor do Cordeiro. Nada mais importante para mim do que Jesus Cristo. Então, mais uma vez eu te faço o convite. Não fale sobre, fale de. Não apenas conheça teoricamente o Evangelho, mas viva o Evangelho na prática. Viva os princípios do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma relação mais íntima e profunda com Ele. Experimente o Evangelho, que você vai ver que as pessoas vão perceber em você uma vida diferente, um brilhar nos olhos, porque você não vive por seus sentimentos, por seus desejos, mas por Cristo que vive em sua vida. A sua vida vai permanecer na firme rocha e não será abalada, porque Cristo está em sua vida. Que a sua vida seja completamente entregue nas mãos do Senhor, que essa seja a sua e a minha experiência, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Posso orar por isso? Feche teus olhos. Bondoso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque mais uma vez a tua palavra foi aberta e o Senhor falou ao nosso coração. Nós não queremos ser só ouvintes da tua palavra, só conhecedores teoricamente do Evangelho. Nós queremos vivê-lo, queremos colocar em nossa vida os princípios apresentados por Cristo Jesus, pelo Senhor aqui na tua palavra. Por isso, ó Deus, tudo aquilo que foi revelado, tudo que foi colocado diante dos teus filhos, que seja abraçado e vivido por todos nós, a começar por mim, que tenhamos uma experiência mais íntima e profunda, para construirmos esse relacionamento sólido, e no futuro, mesmo que a própria vida seja exigida, nada mais seja importante, tão importante para nós, quanto o Senhor e o que tem preparado. Realiza esse milagre na nossa vida, ó Deus. Nos ajude a solidificar a nossa experiência cristã, no ouvir e praticar. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.